Milionário cria fundação para ajudar mendiga negra doente e abriga filhos da rua. Naquela manhã nebulosa de outono, as ruas da metrópole fervilhavam com a vida apressada de pessoas que passavam sem olhar para os lados. Havia um clima pesado no ar, um misto de indiferença e desespero. E no meio da correria, nele, o milionário Ricardo Soares, misto de arrogância e solidade. Ele era conhecido por suas manias de controle. Cada centavo contava. Em sua cabeça, o dinheiro era tudo, mas naquele dia, algo estava prestes a mudar. Enquanto caminhava em direção à sua sede, um cruzamento inusitado fez sua rota se desviar. Lá estava ela, uma mulher negra, com os olhos cansados que pareciam abrigar o peso do mundo. A mendiga, coberta por roupas esfarrapadas e com a pele amarelada pela doença que a consumia, estirava a mão trêmula na tentativa de conseguir uma moeda ou algum gesto de compaixão. O olhar dela atravessou a barreira de cristal que cercava Ricardo. Ele sentiu um aperto no peito, um nó na garganta. A cidade, que antes era uma simples colcha de retalhos para ele, agora se tornava um quadro vívido de dor e desespero. Se aproximou, hesitante, mas já era tarde. O que ele viu ali o marcou para sempre. Ao observá-la, lembrou-se da infância, dos segredos que escondia, das memórias que preferia enterrar. A mendiga se chamava Maria. E a história dela não era apenas a de uma mulher caindo nas marcas da pobreza, mas a de um coração repleto de sonhos não realizados. A conexão era quase palpável. Ela não pediu muito, apenas um pouco de dignidade. Ricardo, tomado por uma mistura de culpa e dor reprimida, decidiu tomar uma atitude. A ideia de criar uma fundação não o deixava em paz. Ele se viu projetando um novo futuro, onde poderia não apenas ajudar Maria, mas um pequeno exército de crianças que vagavam pelas ruas sem lar e sem esperança. O princípio parecia nobre, mas nas interações com os jovens surgiu um complexo dilema moral. Para eles, ele era um salvador, mas também um símbolo do que havia de errado no mundo. O mesmo dinheiro que os mantinha à margem também era o que sustentava seu luxo. À medida que a fundação começava a ganhar forma, um clima de esperança brotou, mas não sem tensões. Segredos começavam a emergir do passado. Um dos jovens, um garoto chamado Lucas, carregava uma história obscura. Por acaso, ele descobriu que era filho de um antigo amigo de Ricardo, e mesmo assim, um desconhecido. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, revelando conexões que Ricardo jamais poderia imaginar. Com cada dia que passava, a luta de Ricardo se tornava mais intensa. Ele estava dividido. A batalha interna se acentuava. Estaria ele salvando Maria? E aqueles jovens? Ou apenas tentando redimir sua própria alma perdida? O dilema crescia. E a cada descoberta, a luz de esperança parecia se apagar um pouco mais. E lá no fundo, a pergunta se formava: será que essa nova vida conseguiria salvar não apenas a mendiga, mas também a alma do milionário? Ou seus segredos o levariam a um caminho de autodestruição irreversível? A incerteza pairava no ar, como uma sombra sobre suas ações. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível,
Preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E, já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A incerteza pairava no ar, como uma sombra sobre as ações de Ricardo. Ele sentia o peso da responsabilidade. A luta interna se tornava cada vez mais intensa. Maria, a mendiga que despertara seu lado mais humano, estava adormecida, coberta por um cobertor velho que ele havia lhe dado. A fundação começava a funcionar. Mas algo não ia bem. Numa tarde, enquanto organizava as doações na sede da fundação, um grupo de adolescentes fazia barulho, rindo e brincando, trazendo aconchego ao ambiente tenso. Mas, de repente, um grito cortou o ar. Socorro! Alguém! Help! Ricardo correu até a porta, o coração disparado. Ele encontrou Lucas, o garoto que carregava o peso de um passado obscuro, abraçando ao chão um pequeno corpo, uma menina que, da maneira mais cruel, parecia ter desmaiado. O pânico tomou conta. Os outros adolescentes se aproximaram. Seus rostos pálidos refletiam o choque. O que aconteceu? Perguntou Ricardo, enquanto se agachava ao lado do menino. Ele percebeu que a menina possuía marcas visíveis de sofrimento. O corpo estava frio e a face pálida. Eu não sei. Lucas estava em estado de desespero. Ela estava bem, só estava aqui com a Jade. E agora não responde. Todo o ambiente parecia girar enquanto Ricardo acionava alguém para ajudar. Ele não conseguia tirar os olhos da menina. A angústia crescia. A cidade, com todas as suas promessas e esperanças, novamente se tornava um cenário de dor. Mas o mais impactante estava por vir. Enquanto esperavam a ambulância, Lucas, com os olhos cheios de lágrimas, puxou a camisa. O gesto foi desesperado. Ali, bem visível na pele do garoto, uma marca estranha começava a ser vislumbrada. Uma tatuagem em forma de estrela. Exatamente igual a uma que Ricardo tinha no braço. Uma marca que ele se lembrava ter feito em um momento sombrio de sua juventude. O que é isso? Murmurei, o coração acelerando como se estivesse prestes a quebrar. Eu não sei, Lucas hesitou, as palavras escapando dele como fumaça. Meu pai, antes de morrer, ele me contou sobre minha mãe. Ele tinha algo igual. A revelação golpeou Ricardo como um soco. Sua mente girava, ligando pontos que nunca imaginou que existissem. Lucas era o filho de um antigo amigo que ele havia perdido em um trágico acidente. O garoto era, sem saber, um fragmento de seu próprio passado. Mas o que mais o assustava era o que isso significava para a fundação. Justamente naquele momento, o olhar fixo de Ricardo encontrou Maria, que acordara com o barulho. Seus olhos refletiram um reconhecimento profundo, um entendimento visceral do que estava para acontecer. As conexões não eram só entre os jovens, mas entre todos eles. Ricardo sentiu uma onda de culpa. Ele não estava apenas ajudando.
Talvez estivesse puxando cada fio de seu próprio destino para um abismo. A ambulância finalmente chegou, e enquanto a menina era levada, Ricardo ficou parado. A cor do mundo parecia desbotar, e uma ideia sombria começou a se formar em sua mente. E se essa fundação não estava ali para salvá-los, mas sim para provocar algo muito maior? Um ciclo de dor intrínseco, algo que ele nunca conseguiu ver de forma clara. A incerteza o imprensava novamente, as vozes ao seu redor, os jovens olhando para ele como se fossem sua única salvação. Ricardo respirou fundo, mas a sombra não o deixava. E a pergunta que martelava em sua mente se fez mais forte. Ele estava mesmo protegido de seus próprios segredos? Ou seria Lucas o elo que faria tudo desmoronar? O peso do mundo parecia desabar sobre seus ombros, enquanto a realidade se tornava uma névoa, dispersando qualquer esperança que havia florescido. E à medida que a noite caía, o futuro se tornava mais incerto que antes. A incerteza o imprensava novamente. As vozes ao seu redor, os jovens olhando para ele como se fossem sua única salvação. Ricardo respirou fundo, mas a sombra não o deixava. Ele estava diante de um abismo, e a linha entre ajudar e se afundar estava cada vez mais tênue. Maria, acordada, o observava com um olhar que parecia penetrar em sua alma. Antes que pudesse processar tudo o que havia acontecido, o telefone de Ricardo tocou. Um estrondo agudo que cortou a tensão no ar. Ele atendeu. A voz do outro lado era apressada, quase engasgada. Ricardo, é urgente! Você precisa voltar ao escritório agora. O que aconteceu? Perguntou, a ansiedade fazendo o seu. Coração, acelerar! É sobre o seu pai? A voz hesitou como se as palavras fossem pesadas demais para serem ditas. Ele teve um acidente e não restam esperanças. O chão pareceu desmoronar sob seus pés. A última vez que falou com o pai foi há anos, e a relação entre eles sempre foi cheia de arestas e silêncios. Cerrando os dentes, Ricardo desligou, seu mundo se distorcendo. Ele precisava de um momento, de um segundo para respirar, mas o caos o cercava. Ricardo! Chamaram, e ele virou-se. Lucas estava ali, com o rosto pálido, mas agora havia um brilho nos olhos. Eu encontrei algo. O que você encontrou? Ricardo perguntou. Ainda atordoado, mas a curiosidade tomó conta de él. O garoto puxou algo de dentro de su mochila. Con manos trémulas, él reveló un viejo diario, desgastado y marrón. Eu não sabia que tinha este, él citó. Meu pai guardava aqui algunas cosas. Ricardo franció a testa, pegando el diario. Él no estaba preparado para lo que vio a seguir. As páginas estaban cheias de anotaciones. A medida que folheaba, sus ojos se arregalaron. Entre historias de aventuras y desventuras, había menciones a un segredo, algo tradicional en su familia, algo pasado por generaciones. A cada línea, un peso creciente na sua barriga. Até que uma frase saltou das páginas. O que ânimo! Serás família de quem não esperas. O que isso significa? Ricardo murmurou, sem entender. Neste exato momento, algo estalou como um trovejo. A porta da fundação se abriu com força e uma mulher entrou. Sua figura chamativa e estranha congelou todos ali. Seus olhos eram imensos e ela parecia estar em uma busca desesperada. As pessoas pararam e observaram. A tensão na sala aumentou. Eu estou procurando por Lucas, ela gritou. E o pequeno corpo do garoto estremeceu. Lucas, é você, meu filho! Ricardo sentiu o mundo girar. Aquela mulher era um eco do passado.
O lugar parecia ter se desfeito em uma névoa de choque. É confusão. Lucas agora estava pálido como uma folha, seus olhos fixos na mulher diante dele. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo. Ricardo olhou entre os dois, o diário tremulando em suas mãos. A conexão estava se formando diante dele como um quebra-cabeça que não fazia sentido. O que sussurrou, enquanto a mulher avançava em direção a ele. Eu não entendo. Ricardo lembrava-se de ouvir sobre o amor que seu antigo amigo teve. O amor que poderia ter construído vidas inteiras. E agora ali estava, prestes a transformar tudo o que conhecia. O silêncio na sala era ensurdecedor. Ricardo sentiu um nó na garganta novamente. Só que agora era diferente. Era o cruzamento de histórias que nunca deveriam ter se trombado. Uma reviravolta que não apenas mudava o que ele pensava saber, mas questionava tudo sobre seu passado, suas escolhas e a fundação que tanto luta para erguer. E a pergunta que ecoava em sua mente era: o que mais estava por trás dessa revelação? O passado e o presente colidiam e a incerteza pairava no ar, como uma sombra prestes a cair. O silêncio na sala era ensurdecedor. Ricardo sentiu o mundo girar. A mulher diante de Lucas, com os olhos cheios de dor e alívio ao mesmo tempo, parecia um fantasma do passado. Ela se aproximou, os passos hesitantes, enquanto todos a observavam, a tensão crescendo a cada segundo. Lucas! Sua voz tremia, quase um sussurro. Meu amado filho. Ele ficou paralisado, os olhos arregalados, enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. A sala virou um turbilhão de emoções. A mulher com os cabelos desgrenhados e uma expressão que misturava amor e medo estendeu as mãos. Lucas hesitou, o olhar confuso. Mãe? A voz dele saiu baixa, cheia de incredulidade. A mulher acenou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ricardo observou tudo, um nó na garganta. Aquela cena era tudo menos comum. Por que nunca soube disso? O passado dele, entrelaçado com o de Lucas, surgia em flashes. A mulher se virou, o olhar fixo em Ricardo como se soubesse que ele estava prestes a se quebrar. Você, ela começou, a voz embargada. Você sabe quem sou, não sabe? Ricardo deu um passo para trás, o coração acelerando. Não, era impossível. Ele não podia ser o que estava pensando. Não poderia. Mas a conexão estava ali, pulsando entre eles, como um fio tênue prestes a se romper. Não, você não pode ser. Ricardo balbuciou, a verdade se formando em sua mente. Você é a irmã de meu pai. E o ar ficou pesado ao redor deles como um peso imenso. A mulher acenou lentamente, a expressão de dor se confundindo com um reconhecimento doloroso. Sim, disse ela, eu sou Ana, eu sou a irmã do seu pai. Eu achei que nunca iria encontrá-lo novamente. Lucas olhou entre os dois, seus olhos fixos na mãe, e em seguida em Ricardo, como se tentasse entender. A realidade despedaçava ao redor dele. O que quer que Ricardo pensasse ter construído estava desmoronando, e ele não sabia como reagir. O que aconteceu? Lucas sussurrou, a voz tremendo. Eu não sabia que você estava viva. Por que eu não estava? Eu precisava me esconder. A família, nossa família, foi destruída por segredos que nunca deveriam ter existido. Ela respirou fundo as palavras.
pareciam sair com dificuldade. Meu irmão morreu por causa disso. Ele descobriu verdades que não deveriam ter vindo à tona. Ricardo ficou em choque, cada palavra dela ecoando na sua mente como um golpe. Ele olhou para Lucas, a conexão entre eles agora reintegrada, mas repleta de dor. Tudo aquilo fazia sentido, mas de uma maneira aterradora. Os segredos não estavam apenas entre eles, mas carregavam um peso que atravessava gerações. Uma sensação de pânico o invadiu. A fundação, suas intenções, a luta interna por redenção. Tudo isso agora parecia um jogo ridículo diante das verdades reveladas. Ele estava usando a dor dos outros para lidar com sua própria culpa. E agora encarava o verdadeiro legado de sua família. Ana, percebendo o olhar confuso de Lucas, deu um passo à frente. Filho, precisamos falar. A verdade sobre sua origem é mais complicada do que você imagina. A adrenalina corria nas veias de Ricardo. Ele não sabia como navegar por aquilo. O que mais estava escondido nas sombras da família? O que tinha sido apagado daquela história? Um estrondo repentino interrompeu o momento. A porta da fundação se arremessou ao chão e 2 homens grandes entraram, rostos de determinação estampados. As vozes elevaram-se em gritos, o caos se instalando. "Onde está a criança?" gritaram. O temor nos rostos de todos tornou-se palpável. A vida deles, a fundação, os segredos, tudo prestava a se transformar em algo muito maior e muito mais perigoso. Ricardo trocou olhares com Ana e Lucas, seus corações martelando em um compasso frenético. O que estava prestes a acontecer desafiaria tudo o que haviam construído ou destruído. E a pergunta vibrava em suas mentes. Seriam capazes de enfrentar as sombras do passado? Ou iriam sucumbir diante de um novo pesadelo? A incerteza pegou todos, como um eco de um destino que ainda estava prestes a ser desvendado. O silêncio na sala era ensurdecedor. Ricardo sentiu o mundo girar. A mulher diante de Lucas, com os olhos cheios de dor e alívio ao mesmo tempo, parecia um fantasma do passado. Ela se aproximou, os passos hesitantes, enquanto todos a observavam, a tensão crescendo a cada segundo. "Lucas!" Sua voz tremia, quase um sussurro. "Meu amado filho!" Ele ficou paralisado, os olhos arregalados, enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Se alguém tivesse perguntado, ele teria dito que não havia nada mais inesperado que aquele momento. Mas a última coisa que esperavam aconteceu. O grito que cortou a sala não era de alegria, mas de pavor. "Não! Não pode ser!" Uma voz feminina aguda ecoou pelo lugar. Uma jovem do fundo da sala, de cabelos desgrenhados e lágrimas escorrendo, correu em direção à mulher. "Mãe! Você não pode estar aqui!" A sala ficou em silêncio novamente, as bocas abertas em choque. Ana, a mãe do garoto, congelou. Lucas olhou entre as duas, confuso, não conseguindo entender a gravidade do que se desenrolava diante dele. "Você não. O que está acontecendo?" Ana balbuciou, enquanto a jovem, com um rosto tão pálido quanto a neve, parou em sua frente. "Sou eu, Juliana, sua filha perdida", a menina declarou, entre lágrimas. Enquanto as palavras reverberavam na sala como um trovão, o impacto foi instantâneo.
como se um relâmpago tivesse cortado o ar. Ricardo sentiu o coração parar. Filha! Ana tinha uma filha! As revelações estavam se desenrolando. Como um novelo emaranhado, Lucas estava prestes a descobrir que sua família era uma trama de segredos e mentiras. Isso não é possível! Gritou Ricardo, sua mente correndo para os limites. Estás dizendo que ela é sua filha? Mas eu pensei que você era a irmã dele. Ana, em choque, apenas balançou a cabeça, a expressão de desespero grudada em seu rosto. Eu cometi erros, Ricardo. Quando meu irmão morreu, eu tive que escapar para me proteger de uma família que não entendia a dor que estávamos vivendo. E Juliana, ela ficou comigo, mas eu não consegui protegê-la. Lucas, perdido entre as revelações, deu um passo para trás, seu olhar se enchendo de confusão e desespero. Isso não pode ser verdade. Mãe, por que você nunca falou sobre ela? Juliana, com os olhos vermelhos, olhou para Lucas, o desespero estampado no rosto. Nunca tive coragem de contar. Sempre estive fugindo. Você não faz ideia do que eu passei, do que ela passou. Ricardo andou de um lado para o outro, tentando processar tudo. A fundação, a ajuda a crianças de rua, sua luta interna. Tudo parecia se desfazer aos poucos. Ele estava no centro de uma tempestade. Ana olhou para ele com um pedido silencioso nos olhos. Ricardo, precisamos de você. Não pode deixar isso nos destruir. A verdade. Ou de nos libertar. Mas antes que pudesse responder, houve uma movimentação na porta. Os dois homens que haviam invadido a fundação estavam se aproximando. Seus olhares fixos. O medo tomou conta do ar. Quem eram eles? O que queriam? Onde está Lucas? Um deles gritou. E a sala se encheu de pânico. O caos começou. Juliana se jogou na frente de Lucas, enquanto Ana levantava as mãos, tentando acalmá-los. O olhar de Ricardo percorria a sala, as vozes se elevando em gritos e confusões. Mas tudo o que ele conseguia pensar era que segredos ainda mais profundos estavam em jogo. Agora, o passado estava se desenrolando diante dele, de maneiras que nunca imaginou. O que aquelas pessoas queriam? E como a verdadeira relação entre Ana e Juliana mudaria tudo que eles acreditavam saber. A incerteza pairava no ar, engolindo qualquer esperança. E no meio de tudo isso, a pergunta que circulava era: até onde o passado se estenderia e que outras verdades estavam prestes a emergir? O silêncio na sala era ensurdecedor. Ricardo sentiu o mundo girar. A mulher diante de Lucas, com os olhos cheios de dor e alívio, parecia um fantasma do passado. Ela se aproximou, passos hesitantes, enquanto todos a observavam, a tensão crescendo a cada segundo. Lucas! Sua voz temia, quase um sussurro. Meu amado filho! Ele ficou paralisado, os olhos arregalados, enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Se alguém tivesse perguntado, teria dito que não havia nada mais inesperado que aquele momento. Mas a última coisa que esperavam aconteceu. O grito que cortou a sala não era de alegria, mas de pavor. Não, não pode ser! Uma voz feminina aguda ecoou pela sala. Uma jovem do fundo, de cabelos desgrenhados e lágrimas escorrendo, correu em direção à mulher. Mãe, você não pode estar aqui! A sala ficou em silêncio novamente, as bocas abertas, em choque. A mãe de Lucas congelou. Lucas olhou entre as duas, confuso,
não conseguindo entender a gravidade do que se desenrolava diante dele. Você não. O que está acontecendo? Ana balbuciou, enquanto a jovem, com o rosto tão pálido quanto a neve, parou em sua frente. Sou eu, Juliana! Sua filha perdida! A menina declarou entre lágrimas. O impacto foi instantâneo, como se um relâmpago tivesse cortado o ar. Ricardo sentiu o coração parar. Filha! Ana tinha uma filha? As revelações estavam se desenrolando, como um novelo emaranhado. Lucas estava prestes a descobrir que sua família era uma trama de segredos e mentiras. Isso não é possível! Gritou Ricardo, sua mente correndo para os limites. Você está dizendo que ela é sua filha, mas eu pensei que... Você era a irmã dele. Ana, em choque, apenas balançou a cabeça, a expressão de desespero grudada em seu rosto. Eu cometi erros, Ricardo, quando meu irmão morreu. Eu tive que escapar para me proteger de uma família que não entendia a dor que estávamos vivendo. E Juliana, ela ficou comigo, mas eu não consegui protegê-la. Lucas, perdido entre as revelações, deu um passo para trás, seu olhar se enchendo de confusão e desespero. Isso não pode ser verdade, mãe. Por que você nunca falou sobre ela? Juliana, com os olhos vermelhos, olhou para Lucas, o desespero estampado no rosto. Nunca tive coragem de contar. Sempre estive fugindo. Você não faz ideia do que eu passei, do que ela passou. Ricardo andou de um lado para outro, tentando processar tudo: a fundação, a ajuda a crianças de rua. Sua luta interna, tudo parecia se desfazer aos poucos. Ele estava no centro de uma tempestade. Ana olhou para ele, com um pedido silencioso nos olhos. Ricardo, precisamos de você. Não pode deixar isso nos destruir. A verdade pode nos libertar. Mas antes que pudesse responder, houve uma movimentação na porta. Os dois homens que haviam invadido a fundação estavam se aproximando, seus olhares fixos. O medo tomou conta do ar. Quem eram eles? O que queriam? Onde está Lucas? Um deles gritou. E a sala se encheu de pânico. O caos começou! Juliana se jogou na frente de Lucas, tentando acalmá-los. O olhar de Ricardo percorria a sala, as vozes se elevando em gritos e confusões. Mas tudo o que ele conseguia pensar era que segredos ainda mais profundos estavam em jogo. Agora, o passado estava se desenrolando diante dele de maneiras que nunca imaginou. Saia do meu caminho! Um dos homens exigiu. E a tensão aumentou. Ricardo podia sentir a pressão no peito. Mas antes que qualquer um pudesse fazer algo, um terceiro homem apareceu à porta. Ele segurava uma pasta embaixo do braço e tinha um olhar decidido. Esperem! Gritou, fazendo todos pararem abruptamente. O que você quer? Perguntou um dos homens, a voz carregada de desconfiança. O que eu tenho aqui pode mudar tudo, ele respondeu, abrindo a pasta e revelando fotos desbotadas. Essas imagens podem explicar tudo. As conexões entre suas famílias são mais profundas do que imaginam. Ricardo olhou fixamente, sentindo o sangue esfriar. As fotos mostravam Ana e Luciana, claramente jovens, juntas em momentos felizes. Havia também um homem que Ricardo reconheceu como seu pai. A confusão e o espanto coletivos eram palpáveis. Quem é você? Perguntou Ana, o medo misturado à incredulidade em sua voz. Sou Eduardo, e eu sei. O que realmente aconteceu com sua família? Ele disse com uma firmeza que desafiava a tensão no ar.
E posso provar que vocês estão todos ligados de uma maneira que nunca sonharam. Ricardo sentiu um frio na barriga. O que mais aquele homem sabia? O que mais estava escondido nas sombras do passado? A sala parecia girar, enquanto as revelações se tornavam cada vez mais densas. O que realmente unia aquelas vidas? A urgência da situação era palpável. E uma sombra de incerteza pairava sobre todos. O que mais estava prestes a ser revelado? A única certeza era que nada seria como antes. Sou Eduardo, e eu sei o que realmente aconteceu. Com sua família, ele disse, com uma firmeza que desafiava a tensão no ar. Ricardo sentiu o sangue esfriar. O que mais aquele homem sabia? As vozes se bagunçavam na sala, enquanto a tensão se tornava quase palpável. Estava pálida, segurando a mão de Lucas, que também parecia perdido. Juliana observava, os olhos brilhando de confusão e dor. "Explica tudo, por favor!" gritou Ricardo, a urgência na sua voz ecoando. A sala estava repleta de perguntas sem resposta. O passado estava se aproximando como um furacão, e ele não sabia como se proteger. Eduardo puxou uma das fotos em que tudo desmoronou. Ele se virou mostrando uma imagem embaçada de uma família, seus rostos sorridentes. Ricardo, seu pai, e uma mulher com olhos que pareciam tão familiares. "Isso!" Ricardo engasgou. "Esta mulher, ela é minha mãe!" Eduardo acenou, uma expressão sóbria no rosto. Sua mãe estava envolvida em assuntos muito perigosos. Sua família esconde segredos que vêm de longe. Segredos que te envolveram desde o início. Não é só um caso de amor perdido. Lucas ficou em choque, como se estivesse ouvindo uma história que não é a sua. O ambiente ficou pesado. As outras pessoas na sala começavam a se inclinar para a frente, ouvindo cada palavra. "A verdade", continuou Eduardo, "é que sua mãe e seu pai estavam tentando proteger vocês. Eles não poderiam saber que estavam cercados por pessoas que queriam fazer mal. E uma delas estava muito mais próxima do que imaginam." O silêncio foi cortado por um clima de genuína curiosidade e medo. Ricardo olhou de Ana para Juliana, então de volta para Eduardo. "Como assim próximo? Quem é?" Mas no momento seguinte, um estrondo interrompeu a conversa. A porta foi aberta com força e um grupo de homens com expressões ferozes e agitados invadiu a sala. Roupa escura, olhares torvos. Um deles gritou, com um tom que congelava o coração: "Encontramos o quê?" "Procuramos!" O pânico se instaurou. Juliana puxou Lucas para perto de si, enquanto Ana gritava: "Não! Fiquem longe do meu filho!" Os homens não pareciam se importar. Ricardo se colocou à frente, mesmo sem saber como derrotar o medo que crescia dentro dele. Ele se lembrava de ensinamentos do pai: "Nunca fuja da luta." Mas essa luta parecia imensa. Então, Eduardo, o portador das verdades, começou a recuar. Seus olhos brilhavam com uma determinação estranha. E em um movimento rápido, ele alcançou algo em seu bolso. Ricardo franziu a testa, percebendo que estava prestes a acontecer algo explosivo. "Não deixem eles se levarem!" Eduardo gritou. Com um movimento rápido, Eduardo arremessou um objeto para o chão. Um clarão iluminou a sala. A explosão de luz era desesperadora. Os homens recuaram, protegendo os olhos. Mas antes que a cena pudesse se dissipar, um dos homens ficou paralisado. Ele olhou bem nos olhos de Ricardo, como se o reconhecesse. "Você!" gritou, com a voz cheia de horror.
Então tudo desmoronou em um caos. O homem caiu ao chão, como se tivesse recebido um golpe direto. Mas enquanto o tumulto aumentava, uma das paredes se estilhaçou e uma passagem secreta se abriu. Todos olharam com olhos arregalados, sem saber para onde aquilo levava. Ricardo olhou para Ana e Juliana. No fundo, uma sensação aterradora de que havia mais segredos do que nunca. "O que está acontecendo?" murmurou Juliana, perdida enquanto a cena se moldava. Ele estava prestes a descobrir segredos que poderiam colocar tudo o que conhecia em risco. A sala girava em uma fúria de incertezas, e a verdadeira natureza de cada um deles agora parecia ameaçada, como uma bomba prestes a explodir. Ricardo respirou fundo, incapaz de ignorar as dúvidas que o afligiam. Eram amigos ou inimigos? E quem realmente era ele nesse jogo? As respostas estavam escondidas nas sombras. E a única certeza era: o futuro deles agora dependia das escolhas que fariam com o que estava por vir. Ricardo sentiu o coração acelerar quando a passagem secreta se abriu. O caos em sua mente era indescritível. Ele olhou para Ana e Juliana, esperando que elas tivessem alguma resposta. Mas, antes que pudesse falar, Eduardo disparou em direção à passagem. Ele parecia saber o que viria a seguir. "Todos, venham! Precisamos descobrir o que está lá!" gritou, os olhos brilhando com uma mistura de terror e esperança. A urgência em sua voz era contagiante. Juliana puxou Lucas pela mão, mas ele hesitou. "Mãe, o que fazemos?" A confusão na expressão dele estava clara. A sala estava cada vez mais tensa e a sorte parecia ter mudado para todos. Então, os homens que invadiram começaram a se mover, se recuperando do choque da explosão de luz. "Não deixem eles escaparem!" gritou um deles, o rosto contorcido em fúria. O tempo estava se esgotando e a adrenalina corria nas veias de todos. Ricardo percebeu que as coisas estavam prestes a ficar muito mais complicadas. "Sigam-me!" Ricardo bradou, dirigindo-se à passageira. Ele não sabia onde levava, mas não havia escolha. O pânico os empurrou. Naquele momento, o futuro de todos estava em jogo. Ele se lançou na escuridão, seguido por Juliana e Lucas. Enquanto Ana ficava para trás, o olhar dela era um misto de medo e preocupação. Eduardo liderava o caminho, as sombras na passagem parecendo dançar nas paredes. "Temos que chegar até o fim. Pode haver respostas lá." A voz dele reverberava, mas a cada passo as incertezas aumentavam. Quando chegaram a um espaço amplo, um baque cortou o ar. O que parecia ser um laboratório mal iluminado estava repleto de arquivos dispersos e equipamentos estranhos. Ricardo sentiu a atmosfera pesada, como se a consciência de anos de segredos escondidos o cercasse. Era como descobrir um templo em ruínas. As paredes pareciam sussurrar histórias. "O que é isso?" Lucas perguntou, os olhos arregalados, enquanto ele tocava em uma mesa com documentos amarelados. "Por que tudo isso está escondido aqui?" Eduardo olhou ao redor, sua expressão se transformando. "Aqui estão as respostas para tudo! As conexões entre nossas famílias." Ele pegou um dos documentos e, enquanto o examinava, parecia mais pálido do que antes. Mas essa área não foi apenas para proteger a família. Era um lugar de experimentos. Viramos peças em um jogo que não escolhemos. Os olhos de Ricardo se arregalaram. Experimentos!
O que você quer dizer com isso? Antes que Eduardo pudesse explicar, uma sirene ensurdecedora começou a tocar. O som cortava a atmosfera tensa como uma faca. O que está acontecendo? Juliana gritou, enquanto todos olhavam para Eduardo, esperando que ele tivesse uma resposta. Precisamos sair, agora! Ele disparou em direção a uma porta no fundo da sala. Mas antes que pudessem seguir, a luz começou a oscilar e uma sombra gigante cobriu a entrada. Um homem, alto, musculoso, com uma máscara preta, apareceu bloqueando o caminho. Vocês não deveriam ter vindo aqui. A voz dele era profunda e ameaçadora. Com o medo se espalhando, Ricardo percebeu que aquele homem não era um estranho, mas alguém que conhecia. Você é? A verdade começou a se formar. Uma revelação que mudaria tudo. Sim, sou eu, e agora você está bem próximo da realidade. Tudo o que você acreditava está prestes a ficar ainda mais confuso. O homem removeu a máscara, revelando um rosto familiar. E o coração de Ricardo parou. Era seu irmão, Miguel, que ele acreditava ter desaparecido na infância. Miguel? Mas como isso é possível? Ricardo mal conseguia falar. O passado que ele pensara enterrado voltava com fúria. As conexões entre eles, as mentiras, estavam mais profundas do que ele imaginava. Miguel sorriu, mas era um sorriso cheio de dor. Eu sempre estive aqui, escondido, protegendo você do que realmente somos. As palavras dele ecoavam na mente de Ricardo. E uma pergunta assombrou todos. O que mais ele escondia e qual era a verdadeira natureza de sua família? A tensão na sala disparava. O que isso significava para todos eles? A resposta pairava no ar, como uma bomba prestes a explodir, e ninguém sabia o que fazer a seguir. O futuro estava em incerteza, e o passado novamente os alcançava. Ricardo ficou paralisado. Miguel, seu irmão, aquele que havia desaparecido na infância, estava bem ali na sua frente. Mas a revelação não trouxe alívio. Ao contrário, trouxe confusão, dúvida e medo. O que ele realmente sabia sobre sua família? O que tudo isso significava? Por que você nunca disse nada? Perguntou Ricardo, a voz embargada. Sua cabeça girava com uma montanha de perguntas. O que você está fazendo aqui? Miguel olhou para o irmão, olhos cheios de um misto de dor e arrependimento. Eu estava te protegendo. O que você viu aqui não é algo que você deveria tocar. Os homens que estão atrás de vocês, eles não vão parar até conseguirem o que querem. Antes que pudessem discutir mais, um dos homens que invadiram a sala avançou, agora mais agressivo. Nós vamos levar você, Miguel. Isso acabou. O homem levantou uma arma e o ambiente ficou eletricamente tenso. Ricardo sentiu um aperto no peito. O tempo parecia ter parado. Ele queria se proteger Miguel, proteger Lucas e Juliana. Mas suas pernas estavam imóveis. O som da sirene ainda soava ao fundo, disparando uma ansiedade desesperadora. Não se movam! Gritou Eduardo, tentando colocar-se entre o homem armado e o resto do grupo. Você não precisa fazer isso. Não precisa de mais sangue. A tensão se desfez em um segundo, mas em 1000 pedaços. O homem de máscara sorriu de forma cruel. E você acha que temos outra escolha? Você não entende o que está em jogo. Ricardo olhou para Miguel, buscando respostas. Mas então algo se quebrou dentro de si. Ele não era apenas um jovem perdido em meio a segredos familiares e frustrações.
Ele tinha que lutar, não apenas por sua vida, mas pela vida de todos ao seu redor. E nesse momento, a fraqueza se transformou em raiva. Miguel, o que você escondeu de mim? Eu tenho o direito de saber. A voz de Ricardo ecoou na sala. Um grito de desespero, mas também uma declaração de guerra contra a passividade. Miguel hesitou e o tempo pareceu parar. Ele finalmente respondeu, a voz baixa e trêmula. Verdade é que estamos sendo caçados. Nossas vidas, nossas histórias, tudo está em perigo. Eles não querem apenas dinheiro. Eles querem o que somos. Mas antes que o irmão pudesse concluir, uma explosão irrompeu do fundo do laboratório. O barulho rugiu como um trovão. E a parede onde estavam se estilhaçou em pedaços. A luz piscou e em um instante de caos, todos foram jogados ao chão. A poeira subiu em um redemoinho, obscurecendo a visão de todos. Ricardo se levantou, a cabeça rodando, e olhou em volta. O que deveria ser uma revelação se transformou em um pesadelo. O homem com a arma, agora em pânico, se virou para a saída, mas colidiu com Miguel e os dois caíram. Os gritos preencheram o ar. Em meio ao caos, uma figura apareceu pela fumaça. Não deixem que escapem, uma voz feminina gritou. E Ricardo não pôde acreditar no que via. Era Maria, a mendiga que o havia tocado dias atrás. Mas agora ela não parecia mais frágil. Havia uma força inegável em seus olhos. Era como se cada experiência de dor a tivesse forjado em um espírito indomável. Você, o que está fazendo aqui? Ricardo perguntou, confuso. Maria olhou para ele, e a resposta dela foi rápida e clara. Eu vim te avisar. Eles sabem mais do que você imagina. O seu irmão não é o que parece. Você precisa escolher um lado. Aquelas palavras golpearam Ricardo como um raio. Seu coração disparou. Ele estava cercado de segredos, de mentiras, de conexões que nunca soube que existiam. O que você quer dizer? A incerteza pairava entre eles, como uma tempestade ainda por vir. Miguel, se levantando, parecia cada vez mais um estranho para Ricardo. O que Maria diz é verdade. Você precisa confiar em mim. Mas no momento seguinte, o chão embaixo de todos eles começou a tremer. O que poderia ser um truque? Um desespero? O que mais estava prestes a ser revelado? E no fundo de tudo, a pergunta martelava: quem realmente estava ao seu lado? E o que isso significava para todos? Eles! A sala se tornava mais instável e a confusão aumentava quando uma nova explosão ressoou. E uma nova verdade estava prestes a emergir, como uma tempestade prestes a desabar. Ricardo olhou em volta. A sala agora fervilhava em um caos. Eduardo, Miguel, Ana, Juliana, todos pareciam feitos de tensão e medo. A fumaça da explosão ainda pairava, mas Maria se destacava, como uma luz na névoa escura. Ela avançou, os olhos brilhando com determinação. Basta de segredos! É hora de confrontar a verdade! Gritou, cortando o ar pesado com sua voz firme. Os homens armados hesitaram, confusos com a presença dela. Era como se Maria, a mendiga que muitos tinham ignorado, agora fosse o símbolo de esperança e coragem. Ricardo sentiu seu coração acelerar. Aquela mulher havia mudado tudo para ele, se tornando a chave de sua busca por redenção. Se você quer nos impedir, terá que passar por mim. Miguel se colocou na frente do irmão, seu semblante decidido. Ricardo apoiou-se no irmão, sentindo a força que eles podiam oferecer um ao outro. Era hora de agir. Ana segurou a mão de Juliana, olhando para elas,
Temos que sair daqui e juntos enfrentaremos o que vem. Os olhos de Juliana estavam cheios de lágrimas, mas havia uma centelha de fé iluminando seu rosto. Antes que pudessem planejar o próximo movimento, uma nova explosão fez tremer o chão. O telhado começou a desabar e todos se viraram para a entrada, onde os homens estavam prontos para atacar. Era um momento de vida ou morte. Miguel, leva-os para a saída! Ricardo gritou, já avançando em direção a Maria. O instinto de proteger todos se apoderava dele. Ele nunca pensou que se tornaria um líder, mas ali estava, moldando o futuro deles. Os gritos se misturavam ao barulho da destruição. Vamos! Maria puxou Lucas e Juliana enquanto Miguel e Eduardo tentavam desviar a atenção dos homens. Era pura adrenalina! Ao cruzar a passagem de volta para a segurança, Ricardo sentiu-se sufocado. A combinação de medo e determinação estava queimando dentro dele. Ele olhou para a saída. A luz treme em meio ao pó. Cada passo parecia uma vitória, cada respiro um milagre. Quando finalmente emergiram, a luz do sol atingiu seus rostos, tão forte e ao mesmo tempo tão reconfortante. Ricardo girou para olhar para Maria, que ele havia subestimado. Era ela quem os tinha conduzido até ali. Precisamos acabar com esse ciclo de dor, disse ela, a voz sólida. Ricardo fez uma pausa, refletindo. Ele não estava apenas lutando por si mesmo, mas por todos eles. Miguel, agora, ao lado deles, soltou uma respiração pesada. Podemos ser mais fortes juntos. Nossos segredos não nos definem, mas sim como decidimos usá-los. Ricardo assentiu. Decidido, ele se virou para enfrentar os homens, que ainda persistiam, agora cercando-os. O que estava em jogo agora não era apenas a sobrevivência, mas a verdade de suas vidas. Um dos homens avançou. Ainda não acabou! Mas Ricardo, finalmente em paz com suas escolhas, gritou: Sim, acabou! É hora de ressurgir das cinzas do passado. As não ditas se tornaram ecos de coragem. Os desafios não desapareciam, mas a determinação crescia. Assim, ele soube que as correntes que os amarravam poderiam ser quebradas. Ele sorriu para Maria, Lucas, Juliana e Miguel. Eles já não eram apenas o passado um do outro. Eram futuro juntos. O que aconteceria a seguir? As respostas estavam além da curva, mas uma nova esperança florescia. E na incerteza brilhava a luz da mudança. O futuro ainda era um mistério, e talvez a verdadeira jornada apenas estivesse começando. E agora eu preciso falar com você, meu amigo. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like para alimentar o algoritmo e ajudar o canal a crescer. Não espere mais um segundo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. Você precisa compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta jornada. Lembre-se, apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Muito obrigado por estar aqui.